deveres inerentes à função pública, né, estabelece uma rigidez de tal forma que muitas manifestações de direitos civis e políticos são limitadas no âmbito do Estado. Se, por um lado, essa limitação é uma garantia da cidadania, ou seja, o Estado deve ser impessoal, né, há de se ter a moralidade, por outro lado também, isso demonstra, em certa medida, mais um paradoxo. Por quê? Porque a formação do Estado, né, ou melhor, a formação dos direitos fundamentais foi exatamente uma garantia de todos nós em face do Estado. Né? Assegurar, inicialmente na sua visão clássica, né, dos direitos fundamentais de primeira geração, uma proteção em face do Estado. Agora, e quem assegura, como se assegura ao servidor público que está dentro desse Estado o seu exercício dos seus direitos fundamentais naquela sua relação? Quer dizer, hoje, no âmbito do direito do trabalho, se fala muito em assédio moral, né? E aí nós pensamos o seguinte: o que são aquelas relações absolutamente hierárquicas no âmbito do serviço público, né? E em que medida essa hierarquia, né, e também uma certa discricionariedade, né, no dia a dia do servidor, faz com que aquele servidor seja também sujeito, né, sujeito a uma relação de assédio. E não apenas nas relações intersubjetivas, mas um assédio que é da organização. Porque assédio não é apenas uma relação pessoal. Assédio pode ser também um assédio organizacional. Então nós vemos aqui um paradoxo. E nessa questão dos direitos fundamentais, o meu colega que me antecedeu examinou a questão da Convenção 151 da OIT. A Convenção 151 da OIT, né, ela assegura o direito da negociação coletiva, mas ela tem um artigo que parece muitas vezes negligenciado e que se conecta com os direitos individuais, que é o artigo 9, que diz sobre direitos civis e políticos e afirma: os trabalhadores da função pública devem se beneficiar, como os outros trabalhadores, dos direitos civis e políticos, que são essenciais ao exercício normal da liberdade sindical, com a única reserva das obrigações referentes ao seu estatuto e à natureza das funções que exercem. Ou seja, existem restrições concernentes à função que exercem. Claro, existem reservas referentes ao seu estatuto, é claro, mas para o exercício da liberdade sindical, que é o único dos direitos fundamentais, né, e mais direitos no plano internacional, que era assegurado tanto, né, no Pacto dos Direitos Civis e Políticos, quanto, né, no Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que ele tem essa dupla dimensão, né, ele tem a dupla dimensão de instaurar direitos e de qualificar a democracia, né, desses direitos civis e políticos, que são direitos fundamentais dos servidores, muitas vezes são negligenciados na administração. Se é óbvio que, por exemplo, temporalmente eles podem ser limitados, temporalmente numa época como agora, de eleições, por óbvio, né, que não se espera imaginar que o detentor de uma função pública vá no local de trabalho, né, fazer a expressão de um voto ou de uma opção, mas essa é uma limitação temporária, limitada ao tempo. Né? Agora, o que esse trabalhador não pode ele exercer em sua plenitude os seus direitos civis e políticos é algo a ser pensado e refletido. Existe um professor aqui, que também já foi não sei se vocês, na verdade não é um professor, mas um livro que eu gosto muito, que é o livro do Rogério Viola Coelho, em que ele fala, e aí eu já encaminho aqui para o final, porque são de 40 minutos, não é isso? Estou batendo os 40 minutos agora, mas em que ele fala exatamente dessa, e que ele faz a crítica dessa função organicista, desse regime funcional de direitos, mas eu não poderia deixar de refletir com vocês sobre especificamente o processo de desconstrução e reconstrução de alguns dos direitos específicos de vocês. Então, os temas contemporâneos que hoje, né, mesmo após a década de 2000, mesmo após a declaração pelo Supremo Tribunal Federal, né, da inconstitucionalidade do caput do artigo 39, segue sendo, né, enfim, o próprio desgaste do regime estatutário, né, ou seja, de um regime de direitos específicos
serviços dessa função pública, o que se dá não só pelo risco, né, sempre presente, né, do emprego público, enfim, como também pelo risco maior ainda da terceirização. Do ponto de vista da questão salarial, né, o processo de judicialização tem sido de fundamental importância, em certa medida também, para a contenção, em certa medida, dos movimentos de servidores públicos. Não há como não assim compreender o mandado de junção, as decisões do Supremo Tribunal Federal nos mandados de junção da greve, porque, em certa medida, ao judicializar o fenômeno, né, restringe também, né, o direito de greve, e o recurso extraordinário 565080, no qual o ministro Marco Aurélio reconheceu a repercussão geral e, portanto, o Supremo Tribunal Federal exercerá um juízo de valor de constitucionalidade acerca da omissão do Estado, né, em reajustar anualmente os mesmos índices, né, os vencimentos dos servidores públicos. Se o processo de judicialização da sociedade como um todo e o profundo ativismo que nós temos visto no Supremo Tribunal Federal chegará ao ponto de fazer com que esse tribunal passe a sanar as opções concernentes ao serviço público, essa é uma questão importante. Já vimos que, numa estratégia, né, de reconhecimento repressivo, digamos assim, como aconteceu com a greve, em certa medida o fez. No que diz respeito à regulamentação do mandado de junção, né, da aposentadoria especial, né, para aqueles que detêm trabalho em condições de saúde, o fez. Saber, no entanto, se, do ponto de vista da questão mais relevante, né, do regime de direitos, que é o mais relevante, né, ou seja, local, não mais ou menos, mas enfim, uma questão que é fundamental, né, para o regime de direitos, que é o valor dessa remuneração, vamos agora aguardar se o Supremo Tribunal Federal superará a sua clássica visão, da súmula 369, de que não seria dado ao Poder Judiciário, né, estabelecer um conjunto de direitos. Me parece que as condições constitucionais para uma interpretação adequada implicam em necessariamente reconhecer a omissão e determinar o reajuste. Por fim, para que o debate possa ocorrer e ser mais profícuo, né, eu gostaria de encerrar a minha fala agradecendo os presentes, os meus colegas que aqui estão, e dizer também com a ministra Carmen Lúcia Mineira que o trabalhador público não é maior nem menor que qualquer outro, que busca nos servir ao outro pelo trabalho, uma forma de serviço como membro da cidade. Mas o direito do trabalhador público é diferente daquele que é de todo o ser humano. Aí, mais que o direito social, há um direito político sendo exercido. O direito de ser parte do Estado, que é de cada um para ser de todos. O servidor público, né, não passou a ser considerado tema de preocupação constitucional por mero acaso ou complacência, senão pela necessidade ditada pela demonstração de seu papel político, social e administrativo. Quanto mais se dispuser a atualizar o Estado, mais necessário é que o homem que nele trabalha para aquele que ali diretamente não está, mas que é a sua razão de ser. Então, me parece que falar em democracia e humanização da administração passa necessariamente por reconhecer a capacidade de interlocução e o sujeito do servidor como sujeito de direitos. Muito obrigado. Parabéns pela excelente e fico muito feliz em ver uma pessoa com a sua visão ter chegado conosco no Central Europeu. A inquietude que a senhora tinha ainda na academia, como estudante, como heresia matemática, de considerarmos
servidores, trabalhadores, agora confirmado, né? Essa inquietude permanece. Eu sinto que o princípio, né, se toda essa ordem de atividade humana, ele perpassa todo o seu discurso. Então, isso aí é muito interessante, muito importante dizer que uma trabalhadora tenha essa visão, tenha essa preocupação, porque é um problema que a gente vive, essa dualidade. O servidor público ele tem esse papel, né? Então, o nosso presidente costuma que a mãe da gente gosta do filho, mas não gosta do fiscal. Né? Então ela separa o homem, né, o filho do Estado. Quer dizer, essa qualidade, né, ela poderia ser muito bem resolvida exatamente assim. A gente é para fora, né, do Estado, a gente representa o Estado, mas a gente internamente a gente tem que ter esse reconhecimento do objetivo. Isso aí é crucial, a gente tem que dar esse passo adiante, né? Essa doutrina majoritária, a carta ela tem que ser virada por várias coisas. Então, ele transitou aqui de trabalhista, ciência institucional, foi uma aula maravilhosa. Mas eu vou passar aos questionamentos. Um deles, a gente está passando por um momento do passado, questão das ratificações, e corroborando com a sua visão, também considero que as ratificações formadas, meramente regulatórias, são tendenciosas. E o Marcelo Carneiro, historiano, presidente da Curitiba, ele faz o seguinte questionamento. O subsídio ele garante aos servidores que não existe uma avaliação de desempenho para fins remuneratórios e garante aos aposentados a paridade. Pode o subsídio conviver com parcelas remuneratórias mensais ou trimestrais, caráter não indenizatório, sem que a natureza jurídica passe a ser, a natureza jurídica do subsídio passe a ser de mero vencimento? Pode o subsídio conviver com parcelas remuneratórias mensais recebidas pelo servidor a título de prêmio a ser atingido metas, e essa parcela extra, chamado fruto, ser pago inclusive aos aposentados, pode ser estendido aos aposentados? Essa dificuldade de vida. Tem uma pergunta do Marcelo Maciel do Ceará. Ele colocou a questão do impacto. Até agora, que é a questão do reajuste do 5 mais 5 mais 5, né? Foi concedido a diversas categorias profissionais e a gente pode entender, pode encarar esses reajustes como sendo uma revisão anual, que trata de diversos do artigo 17 da Constituição Federal. Eu prefiro que fale todo mundo. Bom, a Marcelo Calheiros colocou uma questão, um tema altamente atual, né? Nós estamos no salão na agricultura. E essa questão, ele pergunta, eventual ação judicial com o objetivo de tornar nula a votação da técnica que se tornou a emenda constitucional número 41, seria admitida pelo Poder Judiciário, tendo em vista que está sendo discutido pelo STF o uso da ação penal número 470. Ou seja, a gente pode anular a votação por risco, no caso que o voto foi comprado, que teria sido um voto não foi votado, foi comprado, não foi comprado, não foi de fato votado. O Egoeste coloca a questão de deficiência, perguntando se está ligada à administração gerencial e se ela, nesse caso, tem a ver com a evolução do serviço público, se não ela atividade, tem a ver com a educação. Eu passo Obrigado. Eu não vou conseguir responder todas essas questões de uma maneira que vocês merecem, porque várias das questões exigem
dogmático aprofundado dessa legislação, como, por exemplo, a questão da natureza jurídica do reajuste 5 mais 5 mais 5, se ele tem a natureza jurídica de reajuste geral ou não, e exigiria apanhar essa legislação e fazer uma avaliação que os sindicatos de vocês têm excelentes advogados, eu sei disso, enfim, nacionalmente, que conseguirão fazer essa avaliação para vocês. Do ponto de vista material, mais geral, sim, é claro que a padronização de um critério de reajuste, né, que independe da organização das carreiras, tende a ser materialmente concebido, pode ser materialmente concebido como reajuste geral. Agora, é necessário ver essa norma mais específica, não poderia, estou falando em tese, enfim, seria necessário ter trabalhos mais específicos e aprofundados. As gratificações, claro, o Supremo já definiu algumas questões sobre as gratificações, aquelas gratificações que não devem ser estendidas aos nativos, né? Aquelas gratificações que foram instituídas posteriormente, a questão da média remuneratória, enfim. Eu particularmente entendo que outras parcelas que têm a natureza, juridicamente não seria uma natureza remuneratória, mas ela dá para superar a aparência, né, digamos assim, a formalidade de um prêmio, porque ela está atrelada à concepção de um trabalho. Então, se esse prêmio está atrelado à concepção de um trabalho, me parece que, até do ponto de vista da Lei 8.112, ela estaria conceituada como uma modalidade remuneratória, de vencimento ou remuneratória mesmo, nos termos da Lei 8.112, lembrando aquela distinção entre vencimento, vencimentos e adicionais, porque a lei ela define claramente quais são os adicionais. Então, se no serviço público você tem adicionais e gratificações pela Lei 8.112, vencimento e vencimentos, enfim, todos são absolutamente definidos, esse prêmio, vocês falam, eu realmente não me deparei, não estudei especificamente essa legislação, mas um prêmio que se soma aos subsídios, me parece que, em certa medida, não desvio de finalidade, mas é uma fuga ao regime do subsídio único, entendeu? Me parece que tem obviamente, que é uma modalidade de fuga do regime do subsídio único. O subsídio único, ele não comporta outras modalidades remuneratórias, me parece. Quer dizer, ele comporta modalidades ou outras rubricas de natureza indenizatória, como, por exemplo, a auxílio alimentação. O auxílio alimentação pode ser pago àqueles titulares de cargo público que detêm e que estão submetidos ao regime de subsídio. Agora, outras modalidades remuneratórias me parecem um pouco compatíveis com o regime de subsídio único. É claro que existem aquelas que são relacionadas às vantagens pessoais que foram adquiridas, vocês vejam, foram adquiridas pelo judiciário, né, que entendeu que o regime de subsídio único não poderia, e aí foi uma falha da minha palestra